Meu nome é Mahakrishnanam Das e nós começamos agora mais uma videoaula com um tema bem interessante, a essência da corrupção nos países ocidentais, ou da onde surge a corrupção e a degradação nos países ocidentais, assim como no mundo de uma maneira geral. Uma das explicações é a questão da era que nós estamos vivendo agora. Isso eu estou falando da perspectiva dos Vedas, que é a era de ferro, a era de Kali, onde a religião e as virtudes são bastante reduzidas, por isso é natural a ausência, uma queda da moral geral e uma confusão também estabelecida. Não estamos falando sobre o mal vigente, né? Nós temos outro vídeo sobre Teodiceia aqui no canal, eu vou deixar o post aqui em cima para vocês conferirem. Mas aqui a gente vai estar buscando uma causa comum e universal para que desencadeia a corrupção e a degradação moral em todos os setores. Vamos acompanhar primeiro isso nos autores ocidentais e depois a gente vai tentar levantar a solução que os Vedas, principalmente os Puranas e a Bhagavad Gita, fornecem para tal razão, para tal motivo. Pelo estúpido que vos fala. Então nós temos aqui uma discussão entre Srila Prabhupada, Sri Bhaktivedanta Swami e Kirtananda, um dos seus discípulos, que é a questão dos impersonalistas. Quem são esses impersonalistas? Por que Prabhupada fala tanto do impersonalismo e dos impersonalistas em seus livros? Há aqui uma discussão na biografia de Srila Prabhupada, o Prabhupada Lamrita, abre citação do Kirtananda. Por que nos concentramos nos impersonalistas? Perguntou Kirtananda. Por que os atacamos tanto? Por que não concentramos nosso ataque nos ateus? Resposta Prabhupada. Você diz isso porque é um impersonalista. Prabhupada respondeu com raiva. Então aqui nós temos o link para aqueles que querem ver essa citação no Prabhupada Lamrita em inglês. Introdução. Nesta videoaula, pretendemos demonstrar como o impersonalismo ou monismo, a verdade absoluta é apenas uma e nada mais, não se restringe apenas à tradição dos seguidores de Shankaracharya, que foi famosa, né, por interpretar o Vedanta Sutra e estabelecer que Deus não tem uma forma pessoal. Uma filosofia que advoga que Deus não tem forma, Nirvishesha. Quando nós falamos do impersonalismo, nós não nos referimos a uma teologia ou metafísica particular ou convencional, uma convenção de um grupo religioso. Não. Assim como a estrutura do Varnashram Dharma, Brahmanas, Vaishyas, Kshatriyas, Shudras, você pode encontrar pessoas com natureza intelectual, você pode encontrar pessoas com natureza de líderes políticos, militares, você pode encontrar pessoas com natureza de comerciante para fazer dinheiro, né, como grandes bancários, e você encontra pessoas mais simples, né, que são trabalhadores braçais, que são essencialmente vitais para uma sociedade. Então a estrutura do Varnashram, ela não é algo particular, ela é universal, você vai encontrar essas naturezas de pessoas em todos os lugares. Então o impersonalismo dessa mesma forma também é universal, você vai encontrar pessoas que têm a tendência a evitar, a negar
a forma de Deus como uma pessoa, um Purushottama, uma perigosa mentalidade de que Deus não possui forma ou esta é inacessível ao conhecimento e ao intelecto, ou seja, se Deus existe, é uma pessoa suprema, transcendental, nós não podemos conhecê-lo, negando, né, o privilégio ao intelecto, e essa mentalidade se alastra e impregna por toda a tradição ocidental, sendo objetivo dessa videoaula demonstrar tal perspectiva. Sim, o personalismo como o mal que assola, o grande fantasma que soterrou a cultura ocidental. Niilismo como consequência do impersonalismo que assola o Ocidente. Nossa hipótese de trabalho, a fim de justificar a crise generalizada que assola o Ocidente, sobre a forma do niilismo, enunciado por grandes autores, um dos mais célebres, né, o Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, e suas consequências como crise de valores, crise moral, secularismo, hedonismo, etc., é a tênue e pálida descrição sobre Deus na tradição ocidental, onde se aponta um sujeito, mas este carece de seus predicados. Onde se fala sobre o ser e seus atributos de uma forma abstrata, impessoal e subjetiva, apenas racional, sem uma experiência direta. Assim, como poderíamos ter matado Deus se nem, ao menos, o conhecemos? Como é o rosto de Deus? Sim, estamos pensando profundamente nessa questão. O Ocidente em crise, aqui pelo teólogo suíço Hans King. A crise da potência dirigente do Ocidente é a crise moral do mundo ocidental como tal, também da Europa. Destruição de toda e qualquer tradição, de um sentido de vida mais abrangente, de padrões éticos imprescindíveis e a falta de novos objetivos, junto com os prejuízos físicos daí decorrentes. Lembro de um grande símbolo do niilismo, né? O movimento punk e os anarquistas, especialmente os Sex Pistols, dizendo, né? I want to destroy, né? Nós queremos apenas destruir tudo, né? E essa implosão de todos os valores, cultura, tradição, é bem essa característica da crise ocidental e do niilismo. Niilismo como causa potencial à crise de valores. Aqui, o padre Vaz, de Belo Horizonte, grande acadêmico, Lima Vaz, o que ele entende por niilismo. Por niilismo compreendemos o fato histórico que assolou a tradição ocidental através da eliminação de todo tipo de pergunta radical, os porquês, em torno do sentido da existência da vida, que primeiro se formulou segundo definidos parâmetros intelectuais no terreno da teologia. O triunfo definitivo do niilismo metafísico e ético assinalaria então o fim da modernidade. Agora o Volpe, né, que escreveu um livro clássico sobre niilismo, o autor italiano. Nosso atual momento é de incertezas e colapso de paradigmas. Sua condição é semelhante à de um andarilho que há muito caminha numa área congelada e de repente, com o degelo, se vê surpreendido pelo chão que começa a se partir em mil pedaços. E tudo está se dissolvendo, tudo está indo embora, né? Nós não temos mais o sol no norte, está tudo se dissolvendo, tudo se derretendo, tudo desaparecendo. As raízes do niilismo ou impersonalismo no Ocidente. Então, a nossa hipótese é que do impersonalismo, da ausência de uma forma sólida de Deus, se produz o niilismo, né? Porque se Deus não existe,
ou se Deus está ausente, tudo é permitido. Como disse, né, o Dostoiévski nos Irmãos Karamazov. Como podemos verificar nos seguintes autores a ausência de Deus, né? Em um diálogo entre Sócrates e Glauco na República, citação aberta: não bem-aventurados amigos, deixemos de lado, por enquanto, a questão da natureza do bem em si, que essa era o conceito de verdade absoluta para o Sócrates, né? O bem em si. Então ele vai deixar de lado, já começa assim, em vez de definir o conceito de bem em si, o Sócrates já começa a postergar, começa a deixar de ladinho. Afigura-me longe demais para que neste ritmo consigamos alcançar minha concepção ao respeito. Mas, se estiveres de acordo, proponho-vos falar de um filho do bem, o Sol, né? Que se parece muito com ele. Caso contrário, deixemo-lo também de lado. Pelo menos o Sócrates é honesto, né? Porque abarcar a ideia da verdade absoluta é algo muito elevado, muito elevado. O ateniense ainda é indagado a falar em outra ocasião, não ligando o capital, mas postergando a dívida. Tal cheque pós-datado, em branco, tornar-se-ia uma das principais características da modernidade, especialmente na academia, mesmo nos dias atuais, no trato com o ser quando se trata da tentativa objetiva de dar resposta sobre ele. Abre citação. Noutra ocasião, saudarás essa dívida e nos dirás o que seja o Pai. Então essa é uma estratégia acadêmica. Muitas coisas serão resolvidas no futuro, né? O Darwin deixou deixou uma deixa clássica dessas. Hoje não podemos solucionar o problema da morte, mas no futuro, daqui 100, 200 anos, ou seja, a academia adora dar esse cheque em branco para elevar o seu ego, né? Mas, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para confundir o fato de que eles não sabem. Pseudo Dionísio Areopagita, aqui um filósofo, um autor pós-helênico, pré-medievo, que vai influenciar muitos dos místicos na Idade Média, hipoteticamente fruto da pregação de Paulo de Tarso em Atenas, identidade que fora refutada no século XIX, diz, abre a citação do Dionísio de Areopagita, já que, quanto mais levantamos os olhos para o alto, tanto mais as palavras são envolvidas pela visão de conjunto dos inteligíveis, assim também, entrando agora na bruma acima da inteligência, encontraremos não brevidade de palavras, mas falta absoluta de palavras e de pensamento. Ou seja, é impossível falar sobre aquilo que está além da razão. A razão, ela pode pensar em Deus, mas é impossível descrever Deus sem uma experiência direta com Ele. Deus como indizível, como aquele que não se pode falar. Veja que esses cismas, esses engodos já vão sendo petrificados, já vão sendo calcados, né, na cultura ocidental. Aqui, isso vai se arrastar também em Santo Agostinho de Hipona, especialmente quando você pega como sedimento para responder quem é Deus a Bíblia. No trabalho exegético em cima da citação bíblica Deus é amor, Santo Agostinho irá identificar o Espírito Santo com o amor, apropriando-se do termo, transformando em um conceito teológico, o amor fraterno, fraterna dilectio. É aquele com que nós amamos uns aos outros. Não só vem de Deus, mas também é Deus. Non solum ex Deo, sed etiam Deum esse. Assumindo a unicidade da Trindade na igualdade da essência e adequando o conceito de amor à citação bíblica.
apenas o cheirinho, quer dizer, os atributos de Deus. Assim como sois o ser absoluto, assim também sois o único que possui a verdadeira ciência. Vós sois imutável na vossa existência, imutável a vossa sabedoria, imutável na vossa vontade. A vossa essência sabe que é imutável, a vossa sabedoria é e quer imutavelmente, a vossa vontade imutavelmente é e sabe. Ou seja, que nós vemos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, mas quem é Deus? Como Ele é? Nós podemos entender por lógica que existem muitas virtudes e essas virtudes vêm de uma fonte, e essa fonte é Deus. Então isso o pensamento faz. Mas isso ainda não satisfaz por completo, né? Quem é Deus? Como é o rosto de Deus? Então, por dedução, nós podemos chegar a Deus, mas isso é apenas uma teoria, é lógico. Mas na prática, na experiência empírica, quem é Deus? Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo. Novamente as qualidades, né? Tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando. Nunca novo e novo antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, sem que eles advirtam. Sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando ainda que nada vos falte. Agora no Descartes, vocês viram que eu peguei um autor da antiguidade, né, o Platão e o Areopagita. Depois eu peguei um autor da Idade Média e agora um autor da modernidade. Vejam como isso foi sendo empurrado pela barriga, foi sendo postergado, né? Nunca se deu uma definição, nunca se chegou a uma definição de como é Deus nos países ocidentais. E isso faz toda a diferença. Aqui o René Descartes abre a citação da Meditações Metafísicas, um grandiosíssimo livro. Pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, excelente, foram criados e produzidos. Novamente, nós temos os atributos, as qualidades de Deus, abarcadas pela razão, pela lógica, por dedução. Mas, e aí, quem é Deus? Aí vai vir um homem que vai pegar esse problema, né? Nós temos descrições sobre Deus de maneira racional, mas os empiristas, né? Assim como Locke, Berkeley e o grandioso David Hume, exigem que o conhecimento tenha um atestado, um carimbo empírico. Isso já começa lá no Aristóteles, né? Então há necessidade de uma comprovação para que o conhecimento seja científico, seja rigoroso. Em vista desta tendência e baseado em profunda análise dos limites da razão humana, então aqui nós temos o ponto crucial da citação do Descartes. Eu não vou citar ele, vocês depois podem pausar o vídeo e ler mesmo vocês. A citação está aqui embaixo, a crítica da razão pura. Então, se o Nietzsche diz que Deus está morto, em alguns dos seus livros, né, especialmente na Gaia Ciência, em outras obras também, se o Nietzsche diz que Deus está morto, quem foi que matou Deus? Nós mesmos matamos Deus. Assim, por meio dos juízos sintéticos e a priori do Kant, torna-se difícil estabelecer Deus ou a metafísica, o Deus metafísico, como uma ciência, como conhecimento, ou seja, através da ciência empírica.
através da ciência moderna, através da filosofia, não se pode chegar em Deus, porque além de uma teoria, de uma dedução lógica, nós precisamos de um objeto empírico, de uma prova, de uma comprovação. E isso está além, né, da capacidade dos sentidos experimentar a Deus. Agora, um grande parênteses, ao menos no estado condicionados em que nós nos encontramos. Ao menos enquanto os sentidos só conseguem perceber e capturar a matéria. Deus está além da matéria. Existe um processo para que esses sentidos se qualifiquem, se purifiquem, para que Deus possa se revelar. Aqui é a citação do Kant, mais simples. Queremos ampliar o nosso conhecimento a priori, o nosso conhecimento teórico, o nosso conhecimento intelectual. Para tanto, temos de servir-nos daqueles princípios que ao conceito dado acrescentam algo não contido nele e que por meio de juízos sintéticos a priori, venhamos, quiçá, a ir tão longe que a própria experiência empírica não pode nos seguir até tal ponto. Deus ou a alma. Dessa forma é atribuído a Kant a morte de Deus ocidental, Schopenhauer faz isso, e a metafísica daí por diante não é mais objetivo de estudo no meio acadêmico ou entre os filósofos. Por isso que eu não vou citar um filósofo contemporâneo ou pós-moderno, porque foi abandonada a busca de Deus através da filosofia. A filosofia não consegue provar a existência de Deus. Com a morte de Deus, a filosofia é insuficiente para demonstrar Deus. Porém, ela é imprescindível para se chegar até Ele em um determinado percurso, em um determinado momento do percurso. Com a morte de Deus, tem-se a incursão no niilismo e o desfalecimento de todos os valores, o recrudescimento do individualismo e do egoísmo. Ora, vocês vivem dizendo que na tradição ocidental e abrâmica, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, Deus não tem rosto, não tem forma. Aqui um desafio. Então, qual é a forma de Deus? Macaco pensador. Shri Krishna, o filho de mãe Yashoda de Nanda Maharaj, é apontado nos Vedas como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, sem começo e nem fim. Isso é explicado na Bhagavad Gita, em primeira pessoa, pelo próprio Krishna. Aham sarvasya prabhaho mata sarvam pravartate itmatva bhajante man buddha bhava samam vittaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Uma boa definição de Deus. Mas aqui está sendo dado o nome, as características da pessoa, que é Krishna. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Ou seja, Deus falando em primeira pessoa. Isso é inédito. Não sendo um arbusto pegando fogo, né? Mas sendo uma pessoa transcendental. Ora, se nenhuma outra escritura aponta como é a forma de Deus, por que não aceitar a versão védica? Todas as escrituras não apontam de maneira explícita, de maneira direta e objetiva, quem é Deus. Oposto a isso, os Vedas, os Puranas, a Bhagavad Gita, mesmo as Upanishads, a todo momento estão dizendo: esse aqui é Deus, Narayana, esse aqui é Deus, Krishna, esse aqui é Deus, Vishnu, que em última análise são a mesma pessoa. Então, por que não aceitar a versão védica? Porque eu identifico a minha religião ou a minha pesquisa como sendo eu mesmo. É uma pura questão de ego. Essa é uma das explicações. Oh my gosh, como você pode fazer essa declaração tão ousada? Isso é tão extraordinário, é tão ousado, tão imprescindível, tão surpreendente. Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus.
ele ficou totalmente perplexo, totalmente paralisado. Mas nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Existe uma forma de Krishna que ficou no planeta há cerca de 5.000 anos atrás. Krishna Swadamopagate Dharma Gnanibhisaha Kalonasta Drishamesha Puranar Kwanudoditaha. Então aqui nós podemos entrar em contato com Deus através das páginas do Srimad Bhagavatam. Essa escritura revela quem ou como é a forma de Deus. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol. Tá vendo aqui o sol platônico? E surgiu logo depois que o Sr. Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância, na era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Prabhupada é o sol que veio trazer o sol para o ocidente. Como a canção do George Harrison, Here Comes the Sun, descreve. Esse sol que vem afastar o longo inverno da tradição ocidental é Srila Prabhupada. Então aqui abre a cotação de Srila Prabhupada em seu prefácio ao Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada vai descrever toda a situação política, geográfica, o contexto ideal do mundo para se poder pesquisar. Por que não pesquisar no Srimad Bhagavatam? É preciso que nos conscientizemos das atuais necessidades da sociedade humana. E quais são essas necessidades? Prabhupada escreveu esse prefácio ainda na década de 60. A sociedade humana não se restringe mais a fronteiras geográficas de países ou comunidades específicos, que hoje em dia está consolidado. Atualmente há um contato maior do que na Idade Média e o mundo tende para a formação de um Estado único ou uma sociedade humana única. Os ideais do comunismo espiritual, segundo o Srimad Bhagavatam, baseiam-se mais ou menos na unidade de toda a sociedade humana. Não só isso, mas inclusive na totalidade da energia dos seres vivos. Grandes pensadores sentem a necessidade de fazer deste comunismo espiritual uma ideologia exitosa. O Srimad Bhagavatam preencherá esta lacuna da sociedade humana. No momento atual, a sociedade humana não se encontra na escuridão do esquecimento. Não temos ciência, tecnologia, medicina avançada, matéria avançada. Em todo o mundo tem se progredido rapidamente no campo dos confortos materiais, apenas isso, da educação e do desenvolvimento econômico. Educação voltada para a sociedade humana, para o corpo material. Mas, de um modo geral, há uma irritação em alguma parte, uma angústia, um desconforto em alguma parte do corpo social que, consequentemente, está produzindo desavenças em grandes escalas, mesmo por questões de menor importância. É necessária uma orientação no sentido de que a humanidade possa unificar-se em paz, amizade e prosperidade em prol de uma causa comum, que é a causa transcendental, não as causas aparentes, as dualidades na matéria, negro, branco, judeu, muçulmano, heterossexual, homossexual, direita, esquerda, todas essas outras dualidades que são ilusórias. O Srimad Bhagavatam satisfará esta necessidade, pois é uma contribuição cultural para a reespiritualização de toda a sociedade humana. Então aqui se encontra a bibliografia, depois se quiserem parar e dar uma olhadinha, que eu usei nessa videoaula. Então aqui Srila Prabhupada, enquanto o impersonalismo assassinou Deus no Ocidente, Srila Prabhupada veio para matar de uma vez por todas o impersonalismo e o ateísmo vigentes, que são produzidos por uma falta de visão sólida de quem é Deus. O Ocidente não sabe quem é Deus. O Ocidente sempre cultuou Deus, que é uma atividade da alma, buscar servir a Deus, ter essa relação conectada, yoga, com Deus, mas por falta de informação de quem é Deus, como eu posso amar alguém que eu não conheço? Então, através do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, Prabhupada trouxe todo esse sol, toda essa riqueza, para poder iluminar os países ocidentais. Mesmo na Índia,
que tem muito sofrimento e pobreza, isso acontece porque muitos dos indianos negam a sua tradição espiritual na forma do Srimad Bhagavatam, negam a sua relação com Deus e buscam imitar os ocidentais em termos de confortos e engrandecimento material. Então, muito obrigado pela atenção. Shrila Prabhupada Ki Jai. Sim. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Hare Krishna e tchau!